Queridos alunos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje decidi fazer a aula de maneira gravada por questões de saúde, né? Eu talvez não aguentasse uma hora direto de aula ao vivo, como tenho feito nas últimas semanas. Então, gravando, a gente pode pausar, editar depois, né? Enfim, se desse algum problema. Mas agora, mesmo gravado, vamos continuar o nosso assunto do curso Grafia Básico de Teologia. Estamos vendo o módulo 3 do nosso curso, que é sobre interpretação bíblica. E nós paramos na semana passada, na segunda-feira, no dia 30, aliás, dia 6 de abril, na página 79. Então abra aí o seu livro, texto do nosso curso Grafia Básico de Teologia, na página 79, onde tem o título Questões para Reflexão em Grupo. Então, iríamos fazer uma divisão na sala, em trios, e pedir a opinião dos irmãos, né, fazer de um modo mais dinâmico, mas por força do momento, por questões circunstanciais, que estamos em isolamento, né, a gente não tem como fazer isso. Quando voltarmos às aulas, segunda-feira próxima, se Deus quiser, a gente vê essa questão. Tá? Então, na página 79, eu começo dizendo assim: divida a turma em grupos e determine um tempo para a discussão das questões abaixo. Em seguida, peça que cada grupo explique uma das questões na sala. E aí são 5 questões. Vamos meditar um pouco sobre elas e aí, se houver alguma interação, algum interesse de discussão sobre esses assuntos, alguma dúvida, se vocês acharem também que é necessário alguma correção do que eu vou dizer, a gente faz no grupo de WhatsApp durante a semana, até a aula de segunda-feira, e também na aula de segunda-feira, não tem nenhum problema, na próxima semana, dia 20, se Deus permitir, tá bom? Então, as 5 questões propostas aqui são as seguintes. A primeira delas, né? O que significa inspiração bíblica? Assunto da nossa aula passada. Eu vou resumir o que a gente já viu na aula passada. O vídeo está aí no YouTube, com conteúdo da aula passada, da semana passada, do dia 6. Tá? Inspiração bíblica é um conceito bíblico-teológico, digamos assim, onde a gente acredita que Deus soprou as Escrituras, inspirando as Escrituras, os autores bíblicos, aqueles que foram escolhidos por Deus, homens santos, de acordo com o texto de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, para escrever o que nós hoje chamamos de Bíblia. Então, a esse processo nós damos o nome de inspiração bíblica. Não tem nada a ver com inspiração profética, inspiração poética, artística ou oral, né, de alguém que faz um discurso. Inspiração bíblica é diferente, é único, é uma inspiração que não pode ser comparada com nenhum outro tipo de inspiração, por assim dizer, tá bom? Grosso modo é isso. Número 2. Os professores ou pregadores têm a inspiração do Espírito Santo hoje. Então é comum, muitas vezes nas nossas igrejas, as pessoas dizerem o seguinte, né, que o pastor, quando pregou muito bem, a gente dizia assim, o pastor hoje estava inspirado, né, ou a gente se lembrar com saudade, né, de um culto, de uma pregação, e dizer naquele dia foi muito bom, os pastores estavam inspirados, naquele retiro, naquela época os pastores eram mais inspirados por Deus, os pregadores, ou o professor da escola bíblica deu uma aula, hoje ele estava inspirado, sim, porque Deus falou muito comigo. Então é muito comum a gente usar esse tipo de vocabulário, mas a gente pode usar até, não tem nenhum problema, não tem nenhum erro teológico, nenhum erro técnico nisso, né? A única questão é a seguinte, que a gente precisa entender que eles não são inspirados, né? Nós, pastores, professores, não somos inspirados da mesma maneira que os autores bíblicos foram, tá bom? Nem os autores bíblicos eram inspirados por Deus em tudo o que falavam. Não, eles erraram.
eles foram inspirados por Deus apenas entre aspas, né, é óbvio, enquanto estavam escrevendo os livros da Bíblia, né, o que nós chamamos hoje de Bíblia. E a gente percebe que há erros na vida dos pregadores, dos escritores bíblicos, dos pregadores também, aí nem se fala, né? Eu falo por mim mesmo, como pecador eu sou, infelizmente. Estou nesse processo de santificação até que Cristo volte e aí quando nós vermos a Jesus Cristo mesmo, nós seremos transformados em algo melhor do que já somos. Já somos filhos de Deus, mas seremos completamente transformados, conforme João escreveu na sua primeira carta, 1 João 3,2, diz algo semelhante a isso. Os autores bíblicos, eles às vezes até discutiam entre si. Há um caso mencionado em Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 1, que Paulo diz que quando chegou em Jerusalém, viu Pedro se afastando, né? Ele estava comendo junto com os gentios, só que ele dizia que era pecado, e se afastou e continuou dizendo que era pecado, e até Barnabé, é o único erro na Bíblia o único erro de Barnabé presente na Bíblia, tá? Até Barnabé cometeu esse equívoco. Bom, então os autores bíblicos, eles erravam também, mesmo sendo homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é ser impecável não, tá bom? Impecável, literalmente falando, só Jesus Cristo. Aliás, tem outra questão sobre Barnabé, que às vezes os irmãos acreditam que ele errou, foi quando ele discutiu com Paulo sobre levar João Marcos, que era primo dele e era bem mais jovem, na viagem missionária, na segunda viagem missionária. Então há divergências quanto a isso, tá? Particularmente eu não acredito que Paulo errou, nem que Barnabé errou ali, que tenha sido algum tipo de pecado, mas só uma discordância. Nem sempre discordar é pecado não, irmãos, tá? A gente discorda e respeita, né? Não xinga, não critica, não se achando superior ao outro, não é pecado, uma discordância. Então, respondendo à segunda questão, na página 79, os professores não têm a inspiração do Espírito Santo hoje. Nós podemos dizer que os pregadores ou professores, né, são abençoados, são cheios do Espírito Santo, são usados por Deus. Sim, isso sim, tá? Mas existem pessoas mais abençoadas que outras? Claro que existem. Claro que existe. Pessoas que oram mais, que buscam mais o conhecimento da palavra de Deus, que são mais santos, né? que vivem uma vida de maior santidade, são mais abençoadas, têm mais intimidade com Deus. Isso é óbvio, tá bom? Agora, mais inspirado, não. Aí a palavra não é bem inspirado. Na teologia, a gente gosta mais de usar a palavra iluminado, mas a gente entende que é um sinônimo de abençoado, tá bom? Então, inspirado não, do jeito que os autores bíblicos eram, não. Virando a página aí para a página 80, queridos irmãos, na página 80 temos mais 3 questões. Terceira é: quais as implicações da inspiração para a hermenêutica? Eu realmente coloquei essas questões pensando no diálogo da nossa turma e de outras turmas, né, que estão adotando aí esse material, como responderiam essas questões. Então, quais as implicações da inspiração bíblica para a hermenêutica? As implicações são no campo da infalibilidade, né? A Bíblia é o livro de Deus, é um livro sem erros, por ser inspirado por Deus, e a nossa hermenêutica, a nossa interpretação bíblica, pode ter erros, e aqui e acolá a gente descobre que está errado e até muda de posicionamento, mas são as nossas interpretações que têm erros. O texto bíblico, o texto sagrado, não tem erro nenhum. Então é uma interpretação falível ou passível de erro, como é a nossa interpretação, já que somos pecadores, de um texto infalível, de um texto que não contém erros. É a interpretação falível
de um texto infalível. Essas são as implicações. Nós podemos errar, a Bíblia não. Não há erros na Bíblia. Em quarto lugar, quarta questão aqui, diz o seguinte: é possível ter certeza sempre quem está interpretando a Bíblia corretamente? Então, não é possível sempre, né? Há pontos de divergência mesmo entre nós, cristãos evangélicos, e até uma pergunta que já me foi feita por várias vezes, né, em várias ocasiões, por parentes, por amigos. Bruno, por que tem tanta gente, tantas religiões e tantas igrejas evangélicas, né? E eu digo que em relação às igrejas evangélicas, é porque, de maneira geral, nós concordamos com as principais questões que a Bíblia ensina, mas divergimos aqui e acolá, né? Um ou outro ponto na liturgia, né, que é a forma de culto, ou em uma questão doutrinária. Então não é possível ter certeza sempre se a pessoa está, quem é que está com a razão, digamos assim, né? Às vezes até a gente pensa que tem razão sobre um ou outro aspecto, a interpretação de um ou outro texto, temos nossos argumentos, mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, a gente muda de posição, acaba estudando um pouco mais e Deus vai abrindo o nosso entendimento. A gente vai falar sobre isso ainda hoje nessa aula, tá? Sobre Deus abrindo o nosso entendimento, mas não é possível ter razão sempre, tá? E a quinta questão, a quinta pergunta diz o seguinte: qual a autoridade das Escrituras sobre a nossa vida? Então, se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, se nós cremos realmente que a Bíblia é a única regra de fé e prática da nossa vida, não uma delas, tá? Mas a única, aí nós entendemos que a Bíblia deve dirigir toda a nossa vida, que a vontade de Deus está expressa na Bíblia para nós em tudo que é essencial. Claro, a Bíblia não diz com que roupa eu devo me vestir no dia a dia, mas fala sobre o bom senso, né? Sobre o comportamento nessa ou naquela ocasião. Não diz se eu devo dizer bom dia ou a paz do Senhor, mas a Bíblia tem um provérbio que diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita a seu tempo. Então a gente precisa ponderar, ter um bom senso para tudo na vida, né? Então a autoridade da Bíblia na nossa vida é que tudo que nós devemos fazer, tudo que nós fazemos deve ser com base na palavra de Deus, com base na Bíblia. Essa é a resposta. Então essas foram as 5 questões que nós íamos discutir em grupo, tá? Mas a gente pode conversar pelo grupo de WhatsApp dessa turma. Agora vamos continuar, irmãos, ainda na página 80, no item 3.6. O papel do Espírito Santo na interpretação bíblica. E essa é a penúltima questão. Porque depois só as... Tem mais uma e um questionário, na verdade. Bem, então, na verdade, a Bíblia não tem nenhum texto que diga assim: antes de ler a Bíblia, ore. Não tem. Mas a Bíblia diz para orar em todo o tempo, não diz orar sempre, orar sem cessar. 1 aos Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então, nós entendemos também de passagens indiretas das Escrituras que as pessoas tiveram seu entendimento aberto por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito Santo, e com esse entendimento aberto por Deus pelas 3 pessoas da Trindade, elas puderam entender melhor a Bíblia, compreender bem as Escrituras. É disso que eu estou tratando aqui. Há 3 visões principais sobre o papel do Espírito Santo na interpretação bíblica. O primeiro deles diz o seguinte: tanto crentes quanto incrédulos podem compreender o conteúdo bíblico se seguirem, né, os passos devidos e conhecer línguas originais, contexto histórico, cultural e etc. Aquilo que a gente já falou no começo do módulo, no começo desse capítulo.
Essa linha de interpretação defende que qualquer pessoa, crente ou incrédula, pode interpretar corretamente a Bíblia e que o Espírito Santo não interfere nessas questões. O que você acha disso? Então, também coloquei essa pergunta e outras ao longo desse capítulo para a gente dialogar, tá? De maneira geral, eu não concordo com essa posição, tá? Essa posição é defendida entre eles pelo autor chamado Moisés Silva, que apesar do nome tipicamente brasileiro, né? Silva não é brasileiro, nem é português, ele é cubano, mas mora nos Estados Unidos há muitos anos, enfim. Tem um livro dele em português sobre a interpretação bíblica e ele defende esse posicionamento de que qualquer pessoa pode entender a Bíblia. Veja só, ele não está de todo errado. Qualquer pessoa pode compreender a Bíblia como um livro de literatura, um livro comum, tá? Como se fosse um livro comum, melhor dizendo. Não existem adjetivos espirituais, substantivos pentecostais, verbos arminianos, não existe isso, tá bom? Então, verbo, substantivo, adjetivo e todas as outras classes gramaticais são da gramática, não são da fé. Então, se a pessoa lê o texto, sabe interpretar corretamente, vai entender o que o texto diz. Mas não entende e não obedece o incrédulo, né? Não entende nem obedece a mensagem do texto. Esse é o X da questão. E aí ele entende a Bíblia como um livro qualquer, mas a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Sendo assim, eu vou descartar essa primeira possibilidade aqui. Então, na opinião de Moisés Silva e de pouquíssimos estudiosos cristãos, tá, da Bíblia, o Espírito Santo não interfere, nem abençoa, nem desabençoa, né? Nem abençoa, nem amaldiçoa o estudo bíblico. Se o incrédulo lê, ele vai entender, é a opinião deles. Por que eu estou dizendo estudiosos cristãos? Porque nem todos os estudiosos da Bíblia são crentes, tá? É comum até certo ponto, em algumas universidades da Europa, nos Estados Unidos tem menos, mas no Brasil menos ainda, mas tem também, tá? Pessoas que são incrédulas, que dão aulas de teologia. E não é sobre matérias triviais, não. Dão aulas de teologia sistemática, aulas de livros bíblicos, até de interpretação bíblica, tá bom? Então, existem até professores de teologia que são ateus. Não aqui em João Pessoa, nos nossos seminários, tá certo? Mas em algumas universidades europeias isso não é tão estranho. São pessoas que não acreditam em Deus, ou alguns até que acreditam, mas não são crentes, crentes evangélicos, digamos assim, né? Como nós somos, e que veem na teologia uma boa ciência, uma ciência organizada, louvável, e que estudaram, se prepararam para dar aula, mas não compreendem o verdadeiro sentido da Bíblia, a mensagem de arrependimento, de conversão e tudo mais. Então é lamentável, mas infelizmente isso acontece. Vamos para a segunda opinião, né? A segunda posição. Diz o seguinte: o Espírito Santo ajuda a interpretação bíblica apenas em questões fundamentais da fé cristã, tais como a inspiração das Escrituras, a criação do universo, a redenção por meio de Jesus Cristo, a necessidade do batismo nas águas e por aí vai. De acordo com essa visão, não é do interesse do Espírito Santo orientar os crentes em todos os detalhes das Escrituras, mas apenas em questões onde todos os crentes concordam. E por isso há tantas opiniões quanto aos assuntos não fundamentais da fé cristã. Essa visão não representa a opinião de muitos crentes. Então, assim como a primeira posição, essa também é uma posição minoritária no meio dos crentes. Essa posição é defendida por um professor do seminário de Dallas, nos Estados Unidos, chamado Daniel Wallace. Daniel B. Wallace.
ele é uma das maiores autoridades do mundo em grego bíblico, grego do Novo Testamento. Está fazendo um trabalho excelente sobre... ele passa metade do ano nos Estados Unidos e metade na Grécia. Na verdade, ele passa 3 meses nos Estados Unidos, 3 na Grécia, 3 nos Estados Unidos, 3 na Grécia, catalogando e fotografando manuscritos bíblicos em grego, um material da mais alta qualidade. Sabe aquelas máquinas fotográficas que ficam em cima, presas, ligadas a um computador? Ele está catalogando manuscritos bíblicos. Ele lê o manuscrito e depois ele e sua equipe passam a tirar as fotografias e tal, para um trabalho para a posteridade, na verdade. Mas ele tem essa, apesar do trabalho maravilhoso que está fazendo aí, de catalogação de manuscritos, tem essa interpretação, tem essa visão sobre a interpretação que eu não concordo, e eu acredito que vocês também não concordem. Não concordam. Que o Espírito Santo não se mete em questões, em todas as questões, mas apenas ajuda os crentes a interpretar, a entenderem, melhor dizendo, que a Bíblia é a palavra de Deus, que é preciso ser batizado nas águas e tudo mais. Agora, como é que deve ser feito esse batismo? Deve ser feito por aspersão, que é com um pouco de água, a pessoa praticamente molha a mão e coloca na cabeça do batizando. Esse batismo deve ser feito por afusão, que aí é enchendo as mãos com água e derramando na cabeça do batizando, ou deve ser feito por imersão, que é como acontece na maioria das igrejas, né? Onde o batizando é completamente submerso na água, numa piscina, no mar, no rio ou num tanque batismal. Então, na opinião de Daniel Wallace, que representa essa segunda posição aqui, o Espírito Santo só ajuda os crentes a entenderem que devem ser batizados, mas não se mete, por exemplo, na forma batismal. Outro exemplo ainda, o Espírito Santo, ele acredita, né, Daniel Wallace, que o Espírito ajuda a entender que Jesus virá e que a gente deve estar pronto, deve estar em oração, em vigilância, em santidade e tudo mais. Mas nos pormenores, se haverá ou não grande tribulação, se o milênio será literal ou se será figurado, enfim, nessas questões pormenores sobre a segunda vinda de Cristo, o Espírito Santo não se mete. Também não vejo base bíblica para isso, irmãos. Então, vou discordar mais uma vez aqui. Coloquei essa segunda posição, mas também discordo dela. E vocês, né, o que acham? A terceira posição é a que eu defendo, por isso que tem mais coisa aqui, e que a maioria dos crentes defende. A terceira posição diz o seguinte, na página 81 do nosso livro. Somente cristãos conseguem compreender o verdadeiro sentido da passagem bíblica, porque o Espírito Santo ilumina apenas estes. Tá? Então, os incrédulos podem, e às vezes até entendem, a Bíblia. É comum ver, tem debates no YouTube entre cristãos e muçulmanos. Os caras decoram, os muçulmanos, trechos imensos da Bíblia, do Novo Testamento, do Antigo, enfim, para recitar nos debates e rebater os cristãos. Eles usam as mesmas técnicas de decorar que utilizam para decorar o Alcorão, para decorar a Bíblia. E aí conseguem decorar trechos longos mesmo. Vários e vários versículos e ipsis literis. E aí vão repetindo e vão, na opinião deles, refutando, na minha opinião, só repetindo, né? Bem, mas somente aquele que tem o Espírito de Deus é que consegue compreender bem as Escrituras. Tá bom? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Na página 82, coloquei algumas referências. A primeira delas é o Salmo 119, verso 18, né? O salmista pede que Deus Pai abra seu entendimento. Diz assim, desvenda-me os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então o salmista está pedindo a Deus Pai
que desvendasse os seus olhos para que ele pudesse compreender as maravilhas da lei, ou seja, para que ele pudesse entender a lei do Senhor. Em relação ao Espírito Santo, Jesus disse o seguinte em João 16,13: Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, ele vos conduzirá a toda a verdade, é o trecho que eu destaquei aí da passagem. Então, o Espírito Santo nos ajuda, é uma promessa de Jesus, antes de sua morte, e ressurreição, que o Espírito Santo nos ajudaria a compreender as Escrituras, conduzindo a toda a verdade. E também algumas passagens que falam sobre Deus Filho, nos ajudando a entender a Bíblia, abrindo o nosso entendimento. Em Lucas 24:45, Jesus fez isso. Diz o seguinte: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aí o texto é claro e direto, Então Jesus abriu o entendimento após a ressurreição dos discípulos para que eles entendessem o que a Bíblia tinha ensinado, a Bíblia até então, que era o Antigo Testamento, sobre a morte e a ressurreição dele mesmo. Também em Atos 16:14, quando Paulo estava pregando, aí Lucas registra o seguinte: uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, que é o nome de uma tia minha, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Então, o Senhor é o pronome de tratamento que é mais usado no Novo Testamento para se referir a Jesus. Ele é chamado por alguns títulos, Filho do homem, Filho de Deus, Mestre, ele é chamado de Mestre também, mas o maior número de vezes Jesus é chamado de Senhor. Então Lucas está se referindo aqui a Jesus. O Senhor, às vezes pode ser uma referência a Deus, a Jesus pode ser uma referência também a algum homem importante da época, Mas nesse caso foi o próprio Jesus que abriu o entendimento de Lídia para acolher a pregação de Paulo e para entender as Escrituras por meio da pregação de Paulo. A terceira passagem, veja como funcionava a hermenêutica paulina, 2 Timóteo 2,17. Medita no que estou te dizendo, pois o Senhor te fará entender tudo. Então, Paulo esperava que Timóteo lesse as suas cartas, lesse o Antigo Testamento, pregasse o Antigo Testamento e os outros livros do Novo Testamento que estavam escritos até aquela altura, Os 3 evangelhos sinóticos já estavam escritos, Atos também, e essa é a última carta de Paulo, 2 Timóteo, E então Tiago também já tinha sido escrito, faltava pouca coisa, faltava poucos livros do Novo Testamento. A literatura petrina, a literatura joanina, as 2 cartas de Pedro, as 3 cartas de João, o Evangelho e o Apocalipse, então 5, 7, Judas, 8, Hebreus, 9, então a maioria dos livros já deviam estar escritos nessa época aí, Então 18 livros já devia ter, pelo menos, bom? Muito bem, então mesmo estudando, mesmo sabendo que deveria estudar, meditar na lei dia e de noite, mesmo sabendo que Timóteo tinha sido um discípulo seu muito aplicado, um homem certamente muito inteligente, mas Paulo esperava que Timóteo meditasse no que ele estava escrevendo, mas o Senhor é quem daria o entendimento. Então é assim que nós devemos entender. Nós devemos pensar assim, irmãos. Por mais que nos esforcemos, por mais que nos dediquemos, estudemos,
façamos cursos, leamos bastante, é o Senhor quem dá o entendimento da sua palavra. Então, por isso que a gente leva tão a sério a oração. A gente nem orou hoje no começo da aula, né? Mas vamos orar no final, se Deus quiser. Por isso que a gente leva tão a sério isso. Porque é Deus quem dá, é Deus quem abre o nosso entendimento para a compreensão das Escrituras. Às vezes até a gente lê a Bíblia, uma passagem bíblica, várias e várias vezes e não entende. Daí a gente lê de novo, mais uma vez, talvez até mais quebrantado, entenda a palavra de Deus. Então, é Deus quem abre o nosso entendimento para a compreensão das Escrituras. Queridos, quero ver agora com vocês o item 3.7, a partir da página 83, onde trata das regras da hermenêutica. Há 5 regras. Na verdade são 7, porque a quinta regra se divide em 3 partes, né? Bem, e de onde vieram essas regras? Essas regras de interpretação de texto, né? Hermenêutica, lembrando que é a arte ou ciência de interpretação de textos, elas foram desenvolvidas ao longo dos séculos. E não há ninguém que tenha elaborado sozinho essas regras, mas elas foram consolidadas com o tempo, ao longo dos séculos. As regras de texto e contexto foram sendo bem aceitas pela comunidade cristã e pela comunidade acadêmica como um todo, de modo que nós temos hoje regras bem estabelecidas, regras que são aceitas por praticamente todo mundo. Varia-se muito pouco em relação a se aceita ou não determinadas regras, determinadas dicas. Mas essas 5 regras aqui são regras gerais. A gente vai ver as regras por números, mas há alguns autores que apresentam essas mesmas regras com uma outra roupagem, tá? Alguns falam de contexto imediato, que é o contexto do próprio versículo, e contexto mais amplo, tá? Outros falam de 6 ou 7 contextos. Eu prefiro falar de 6 ou 7 regras, né? Aqui nós vamos ver 5 regras, sendo que a quinta se divide em 3 partes. Então, vocês podem estar lendo algum livro de hermenêutica, ouvindo alguma palestra, assistindo alguma aula, e alguém fazer menção a essas regras da interpretação com outra nomenclatura, mas no frigir dos ovos vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. A primeira e grande regra da hermenêutica, estou aqui na página 84, é que a escritura é explicada pela escritura, isto é, a Bíblia é sua própria intérprete. Eu estou usando como base o livro de Lund e Nelson. Acho que eu poderia ter separado aqui para mostrar para vocês, mas eu posso levar para a sala para mostrar para vocês. É um livrinho pequeno, como eu não sei onde é que está aqui na biblioteca, não vou me virar para procurar, tá bom? Mas depois eu posso mostrar para vocês. E ele é um livro pequeno, mas muito útil, muito proveitoso, dá muitos bons exemplos de interpretação bíblica. Tem algumas passagens bíblicas que apontam para essas regras, tá? Primeiro, Deuteronômio 4:2, nós lemos o seguinte: não acrescenteis nada à palavra que ele vos ordena, nem diminuireis nada, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Então a gente não pode diminuir nem acrescentar nada à palavra de Deus. Devemos interpretá-la, lê-la e interpretá-la como ela está escrita. Por isso que eu comecei lá na primeira aula deste módulo falando sobre dicas de leitura da Bíblia. Porque é comum numa leitura que não é feita da maneira correta, respeitando pontos, vírgula, interrogação, novo parágrafo e por aí vai, é comum acréscimos, tá? Ou decréscimos, né? Subtrações ao texto bíblico.
Moisés repete essa ideia em Deuteronômio 12:32, quando diz assim: obedecerás a tudo o que te ordeno, nada acrescentarás nem diminuirás. Então é interessante esse cuidado que Deus tinha e ainda tem, né? E revelou aqui por meio de Moisés no Pentateuco, para não acrescentar nada, nem diminuir nada. Isso foi repetido no Novo Testamento. Paulo, em uma parte de um versículo aqui de 1 Coríntios 4:6, diz o seguinte: para que aprendais por nosso intermédio a não ir além do que está escrito. Então, pelo exemplo paulino, os coríntios deviam aprender a não acrescentar nada, não ir além do que está escrito na palavra de Deus. Devemos fazer a mesma coisa. E também em 2 João, versículo 9. 2 João só tem um capítulo, né? Todo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, a gente não pode acrescentar nada, nem diminuir nada, quer a gente goste, quer não goste, quer concorde, quer não concorde, quer saibamos interpretar, quer não, a palavra de Deus. Precisamos lê-la corretamente, com a devida orientação do Espírito Santo e interpretar o que está escrito. Essa é a nossa função. O objetivo da interpretação bíblica não é, nunca foi, nunca será a originalidade. Uma vez eu estava ouvindo um pregador, estava fazendo anotações do seu sermão para um trabalho de seminário, e ele disse assim, não lembro sobre o que ele estava pregando, mas não lembro qual era a passagem, enfim, faz muito tempo isso. Mas ele disse assim, Deus me revelou aqui, eu acho que era no Antigo Testamento, né? Pelo que ele disse, Deus me revelou o sentido disso aqui, que ele não revelou nem a Moisés. Assim, senta que lá vem heresia, né? Quando se ouvir alguém falar algo desse tipo, e Deus lhe revelou algo que não revelou nem os profetas bíblicos, nem os apóstolos, pode ter certeza que é uma revelação que não foi Deus, que é uma heresia. Pode ter certeza disso, irmãos. Tá? Isso aí é prego batido, ponta virada. Não tem erro. Pode acreditar. Tá? Irmãos, Deus quer que nós creiamos na Bíblia, na sua palavra, como ela está escrita. E Ele também quer que nós a preguemos como ela está escrita. Que nós a interpretemos assim, do jeito que Deus nos entregou. Tá? Não cabe a nós inventar nada, nenhum novo ensino, nenhuma nova doutrina. É claro que num sermão, uma ilustração nova, uma nova forma de apresentação, um novo modelo homilético, né, de pregação, é bom. É bom. Já imaginou ouvir por 30 anos a pessoa dizer, um pastor que prega há 30 anos na mesma igreja, pregar a mesma coisa, do mesmo jeito, sermões na mesma estrutura, 3 pontos, e a gente já sabe como é que vai ser. Ninguém aguenta um negócio desse. Mas ele não pode pregar novas doutrinas. Tá? Nós devemos inovar na pregação, na homilética, tá? Sem fugir do padrão bíblico também, sem agir com irreverência, sem gracejos durante o sermão. Tem alguns pregadores aí que ficaram famosos e estão ganhando rios de dinheiro porque são engraçadinhos enquanto estão pregando. Então, fazem piadas, né? Na verdade, eles mal pregam a Bíblia, mal falam da Bíblia, a não ser como um trampolim para suas piadas, para seus gracejos. Isso não agrada a Deus, certamente, pois Deus nos deu o terceiro mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus não vai ter como inocente quem tomar o nome dele em vão, diz a palavra. Então, se tomar o nome de Deus em vão, apenas mencionar de maneira inútil, de maneira que não condiz com o contexto, com a santidade do nome de Deus, de seu ser, imagina fazer piadas com o nome de Deus e com a palavra de Deus.
A palavra de Deus é o nosso alimento. Ela nos confronta, ela serve para nos quebrar muitas vezes. Ela serve para nos desestruturar, para nos levar ao arrependimento, à tristeza que Paulo escreveu aos Coríntios na segunda carta, a tristeza segundo Deus. É a tristeza que gera arrependimento, é a tristeza que é provocada pelo Espírito Santo. Aqueles que estão fora da comunhão com Deus. Aqueles que estão em comunhão podem se alegrar, mas não com gracejos da palavra de Deus. Então, devemos ter o devido cuidado. Não acrescentar nada à palavra de Deus, não diminuir nada e não distorcer nada também, tá? Devemos ter esse devido cuidado. Para isso, vamos dar uma olhada nas 5 regras da hermenêutica, tá bom? Primeira regra diz o seguinte: é preciso, o quanto seja possível, tomar as palavras no sentido usual e comum, isto é, interpretar literalmente cada palavra, a não ser que haja indicação do contrário. Eu coloco um exemplo aqui, né? Quando lemos na Bíblia Jesus chorou, João 11:35, não devemos entender outra coisa a não ser Jesus chorou. Não devemos entender que o texto queira dizer Jesus sorriu, por exemplo, ou Jesus andou, ou Jesus deitou, pulou, se cansou, tomou água, que nem eu vou tomar agora. Não, ele tomou água em João capítulo 4, né? Ali, quando ele pede água à mulher samaritana, tá? Mas aqui em João 11:35 é Jesus chorou e pronto. Se o texto não pede uma interpretação figurada, se não tem nenhuma figura de linguagem, é literalmente o que nós devemos interpretar. E o que é literalmente? Literalmente significa da letra. Da letra. Literalmente é exatamente como foi dito ou exatamente como está escrito. Por exemplo, a gente diz assim, quando está muito cansado, né? Eu estou morto de cansado. Ora, é uma figura de linguagem. Não é literal. Não estou dizendo que é errado. Né? Há inúmeras figuras de linguagem. Tá? Há em torno de 50 figuras de linguagem. A gente aprende algumas na escola. Né? Mas estou morto de cansado significa estou muito cansado. Seria errado dizer ou escrever o seguinte: estou literalmente morto de cansado. Opa! Não se está literalmente morto de cansado porque já está figurativamente cansado. Ou, melhor dizendo, figurativamente morto. Esse morto quer dizer que a gente está tão cansado que está quase sem forças para nada. Como um morto, é uma metáfora. Metáfora é uma comparação sem a palavra como na frase, ou sem a palavra semelhante, similar, algo que faça de fato a comparação. Tá? É uma comparação sem a palavra como e seus sinônimos. Tá? Então, quando a gente diz estou morto de cansado, é uma figura de linguagem. Tudo que não é literal é figurado. Mesmo que a gente não saiba qual é a figura de linguagem, mas é uma figura de linguagem. Neste caso, é uma metáfora. Então, a primeira regra da hermenêutica diz isso. Devemos interpretar literalmente, como foi que eu coloquei aqui exatamente. É preciso, quanto seja possível, tomar as palavras no sentido usual e comum. Ou seja, interpretar literalmente cada palavra ou cada frase de acordo com o sentido do texto, no sentido literal. Se a gente entende o que está escrito ali, naquele versículo, naquela passagem, beleza. Não precisamos nem usar a segunda, nem a terceira, nem a quarta regra para entender. Se a gente já entendeu, Jesus chorou. Agora, se a gente quiser entender por que ele chorou, quanto tempo ele chorou, a gente pode procurar evidências disso no texto. Como será que era o choro de Jesus? Será que era mais contido? Apenas escorrendo as lágrimas no rosto?
Ou será que era um choro mais dramático, como às vezes a gente chora, né? Num velório, por exemplo, de um ente querido. Então, essa é a primeira regra da hermenêutica. Então, essa foi a primeira regra da hermenêutica, irmãos. Vamos ver a segunda regra da hermenêutica, e provavelmente não vai dar tempo a gente ver todas elas hoje, tá? Mas na próxima aula a gente continua. Só faltam mais 15 minutos. A segunda regra diz o seguinte: é de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. E eu coloco aqui entre parênteses, palavras de acordo com o contexto. Eu vou ler este parágrafo aqui, porque nele eu dou os exemplos que eu gostaria de dar e não fica mais fácil ler do que memorizar. O exemplo da palavra fé. Então, às vezes a gente lê uma passagem bíblica e aparece ali a palavra fé e ela pode ter mais de um sentido, né? Então a gente precisa examinar de acordo com o contexto o que é que significa fé naquele contexto ali, naquele parágrafo, naquela passagem que a gente está lendo, tá bom? Eu coloco aqui, por exemplo, na página 86, se vocês quiserem acompanhar. A palavra fé pode ter vários significados, de acordo com o contexto. Em Gálatas 1:23, fé significa toda a crença cristã. Então eu vou ler as passagens, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Gálatas 1:23, toda a crença cristã, ou a doutrina cristã. Gálatas 1:23 diz assim: apenas tinham ouvido dizer, aquele que perseguia agora prega a fé que antes tentava destruir. Então Paulo tentava destruir a fé, como assim? Tentava destruir a doutrina, as crenças cristãs, o cristianismo como um todo. Então a palavra fé, aqui em Gálatas 1:23, significa isso. Seguindo o texto do nosso livro. Em Romanos 14:23, fé tem o sentido de proceder com convicção adequada, sabendo que não é pecado ingerir algum alimento, ou alimento algum. Romanos 14:23. Deixa eu abrir aqui. Estou lendo na Almeida 21. Romanos 14:23 é o último versículo do capítulo 14. E aqui está sendo discutido sobre o que o cristão pode ou não comer. Porque aquela igreja, a igreja em Roma, era formada por judeus e gentios. E como vocês bem sabem, os judeus ainda hoje têm inúmeras restrições alimentares. E aí estavam naquele debate, né? Pode comer, não pode comer, porque os gentios comiam de tudo. E aí Paulo diz aqui em Romanos 14:23, mas o que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então, o que é que significa fé aqui em Romanos 14:23? É a convicção de saber de que pode fazer aquilo, né? A convicção de ter a certeza de estar correto. Estou comendo, não é pecado comer nada, como a Bíblia realmente orienta, não somente aqui, em outras passagens também, que não é pecado a ingestão de nenhum alimento. Tem pessoas que não podem comer determinadas comidas. Aí é outra coisa. Tem gente que não gosta também. Eu não gosto um monte de comida. Tem maior besteira para comer, tá? Mas pecado eu não posso dizer que é pecado a pessoa comer o que eu não gosto, tá? Ou o que eu não quero, porque só quem pode dizer o que é pecado é a palavra de Deus. É o segundo exemplo. O terceiro exemplo é em Atos 7:25, a salvação mencionada, algumas versões traduzem como libertação, tá? É a salvação do deserto e não a salvação da alma propriamente dita, mas de uma condição específica. É a salvação de um perigo iminente, de alguma coisa ali. Atos 7:25. Então vamos lá. Atos 7:25 é a pregação de Estevão. Ele diz assim:
Ele pensava que seus irmãos entenderiam, falando de Moisés, né? Que seus irmãos entenderiam que por meio dele Deus lhe daria liberdade. Aqui a minha versão, Almeida 21 diz liberdade. Mas não entenderam, ou lhes daria salvação. A salvação não veio por meio de Moisés, tá? Mas apenas a salvação do cativeiro no Egito, da escravidão no Egito. Então, a gente precisa entender, eu dei o exemplo de fé, tem o exemplo da escravidão, da salvação, melhor dizendo, tá? Vamos ver mais. Já em Romanos 13:11, a salvação mencionada por Paulo é aquilo que também chamamos de redenção, a salvação definitiva. Nós já somos salvos, mas ainda não plenamente. Quando Jesus voltar, seremos completamente salvos. Então vamos ver Romanos 13:11, salvação como redenção. Romanos 13:11 diz assim, irmãos: Fazei isso, compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. Como assim? No início, quando cremos, não fomos salvos? Fomos, sim, salvos dos nossos pecados. Somos salvos. Que a Bíblia fala que nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós fomos salvos ou somos salvos da ira divina, né, dos nossos pecados. Estamos sendo salvos de nós mesmos e seremos salvos do julgamento final, do juízo final de Deus, tá bom? A gente vai ver isso melhor no próximo módulo, que é de teologia sistemática, se Deus quiser, tá bom? Então, a salvação aqui, em Romanos 13:11, é o mesmo que a gente entende como o que a gente chama de redenção. Veja que coisa curiosa, né? Tem outro exemplo. Quando Jesus, Atos 16:30, em Atos 16:30, a pergunta do carcereiro é em relação à salvação da morte, que lhe viria como castigo caso algum preso tivesse fugido no seu plantão. A resposta de Paulo e Silas em 16:31 é sobre a salvação eterna em Cristo. Tá? Então vamos ver Atos 16, 30 e 31. O carcereiro estava dormindo, tá? É bom que se diga isso. Atos 16:30. Levando-os para fora, disse: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Olha, ele acabou de acordar, vocês podem ver a partir do verso 25, e ele pensava que os presos tinham fugido. Tinha havido um terremoto de origem espiritual, né? Porque é um terremoto que não derrubou parede, não derrubou o teto da cadeia, mas que apenas abriu as cadeias, abriu as correntes. Como é que o terremoto abre cadeias, né? E o carcereiro pensou que o pessoal tinha fugido. Naquela época, se alguém, um carcereiro, né, um soldado, enfim, deixasse um preso fugir, ele pagaria com a própria vida. Talvez até seria punido antes com uma surra, né, em público, levaria uma surra e depois seria executado. Então, temendo a surra, provavelmente, é que ele pensou em se matar. E aí Paulo e Silas gritaram: não faça isso, estamos todos aqui, porque tem total relação entre a possível morte dele com a presença dos presos. Eles estavam todos ali, ninguém havia fugido. Aí ele pergunta: senhores, que preciso fazer para ser salvo? É importante que a gente saiba, irmãos, que ele não está perguntando da salvação eterna, não. Ele não ouviu o evangelho, ele estava dormindo enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam, pregavam o evangelho assim. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam e cantavam hinos a Deus. É o que diz o verso 25. E aí os outros presos os ouviam, mas o carcereiro estava dormindo. Mas a resposta de Paulo e Silas, que está no verso 31, diz assim: eles responderam. Não quer dizer que os dois falaram ao mesmo tempo, obviamente,
mas que um deles respondeu e falava pelos dois. Tá? Crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvos. Tá? É interessante que a salvação da pergunta é a salvação dos perigos iminentes. E a salvação da resposta é a salvação da alma. Porque Paulo e Silas não estavam falando da morte dele, do carcereiro, né? da execução do carcereiro. Ninguém tinha fugido, ele não ia ser preso, não ia ser punido. Houve um terremoto, não tem como se evitar um terremoto, né? No máximo prever, e naquela época também não tinha como prever isso. E eles estavam falando da salvação eterna. Então, as palavras devem ser entendidas, é a segunda regra da hermenêutica, no conjunto das frases. Por último, vamos ver o exemplo em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, onde a salvação significa cura. Tá? Tiago, capítulo 5, abra aí sua Bíblia. Verso 14 e o verso 15 diz assim: Algum de vós está doente, chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, será perdoado. Ora, é claro que essa salvação aqui se refere à cura, porque Tiago está escrevendo para uma igreja. No verso 13, ele diz assim: alguém entre vós está aflito, ore. Alguém está contente, cante louvores. No 14, algum de vós está doente, chame os presbíteros da igreja. Então ele está falando para crente. No verso 15, ele diz: se houver cometido pecados. Se ele estivesse falando de incrédulos, ele diria por causa dos seus pecados. Mas o crente não. Como ele está se dirigindo a uma igreja, ele diz se tiver cometido pecados. Porque é possível, irmãos, que as pessoas adoeçam por conta de um pecado específico. Tá? A relação entre pecado e doença, ou mesmo entre pecado e morte, não é descartada no Novo Testamento. Ananias e Safira morreram por conta disso, de pecarem contra o Espírito Santo, mentindo aos apóstolos e ao Espírito Santo, e também mentindo, enfim, é só isso. E na ceia, em 1 Coríntios 11, a gente lê que lá em Corinto, tinha gente que estava fraca, doente, e tinha gente que já tinha morrido por causa da irreverência na ceia, tá bom? E aqui, a oração da fé salvará o doente significa curará o doente, porque ele já é um salvo em Cristo Jesus. Ele não perdeu a salvação quando ficou doente. Não, os crentes adoecem. Né? Paulo fala que deixou Trófimo doente em Mileto. Os crentes adoecem. Timóteo tinha um problema de saúde, dores no estômago, e Paulo recomendou que ele tomasse um pouco de vinho com água, né? Por causa de suas dores. O próprio Paulo provavelmente era doente, ele ficou cego, né? 3 dias, se vocês estão bem lembrados, e nada melhor do que um médico na sua equipe de viagens missionárias para alguém que era doente. Foi o caso de Lucas, que acompanhou Paulo. Lucas era médico. Colossenses 4:10 diz assim: Lucas, o médico amado. E Lucas, o autor do Evangelho e o autor do livro de Atos, acompanhou Paulo em boa parte de suas viagens, tá? E provavelmente até o fim de sua vida. Tá bom? Então, essa foi a segunda regra da hermenêutica. A terceira regra da hermenêutica: é necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, saber os versículos que antecedem e procedem ao texto que se estuda, tá? Nós veremos na próxima aula, se Deus permitir, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar por essa situação difícil em que o nosso país se encontra. Que Deus nos dê vitória sobre ela. Vamos orar, irmãos. Pai amado, muito obrigado por esta aula, por estes recursos, essas ferramentas em que podemos, mesmo à distância, compartilhar a Tua Palavra com um bom áudio, com uma imagem até
adequada. Te agradecemos, sobretudo pela salvação em Cristo Jesus, por tantas bênçãos recebidas. Colocamos diante de Ti mais uma vez a situação do nosso país e do mundo inteiro, que se encontra numa situação delicada, com o comércio fechado, com as escolas fechadas, com as pessoas sem poderem trabalhar para ganhar o seu pão. Te pedimos que o Senhor intervenha na nossa nação. Deus amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós, sobretudo de nós que somos mais pobres, para que possamos voltar às atividades, voltar ao trabalho e exercer as nossas profissões, trabalhar, progredir e frutificar para a glória do nome de Jesus. Te pedimos isso, Senhor, e que estejamos juntos novamente na aula presencial o mais breve possível. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado por acompanhar até aqui. Que Deus os abençoe e até mais.